dos amigos, das tarefas cotidianas do domingo, das nossas atividades, né? Mas principalmente alguns outros também a gente tem a oportunidade de encontrar só na segunda. E de outras pessoas também que porventura estejam chegando na nossa casa pela primeira vez. Meu nome é Marcelo, trabalhador da casa. E hoje, o estudo da segunda-feira, ele está no livro Jesus no Lar, né? Psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito da Ilúcio. Hoje nós vamos mergulhar nessa passagem que tem como título A Regra de Ajudar. E ela se inicia assim: João, no auge da curiosidade juvenil, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, tal a grandeza com que o Evangelho transparecia dos ensinamentos do Senhor, perguntou a Jesus qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar os semelhantes, ao que o amigo divino respondeu, com voz clara e firme: João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre, tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele. A pretexto de cultivar a verdade, não transformes a própria existência numa batalha em que teus pés atravessem o mundo, qual furioso combatente no deserto. Recorda que a maioria dos enfermos conhece, de algum modo, a moléstia que lhes é própria, reclamando amizade e entendimento acima da educação. Lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos. Acolhe o irmão do caminho, não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir. Fixa nos olhos as pessoas que te dirigirem a palavra, testemunhando-lhes carinhoso interesse, e guarda sempre a posição de ouvinte delicado e atencioso. Não levantes demasiadamente a voz, porque a segurança e a serenidade com os mais graves assuntos devem ser tratados, não dependem de ruídos. Abstente das conversações improfícuas. O comentário menos digno é sempre invasão delituosa em questões pessoais. Louvo a quem trabalha, e ainda mesmo diante dos maus e dos ociosos, procura exaltar o bem que são suscetíveis de produzir. Foge ao pessimismo, guardando, embora a prudência, indispensável perante as criaturas arrojadas em negócios respeitáveis, mas passageiros do mundo. A tristeza improdutiva, que apenas sabe lastimar-se, nunca foi útil à humanidade, necessitada de bom ânimo. Usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno, com o gesto espontâneo de bondade. Podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males. Faz o possível por ser pontual. Não deixes o companheiro à tua espera, a fim de que não te seja atribuída uma falsa importância. Agradece todos os benefícios
vícios da estrada, respeitando os grandes e os pequenos. Se o sol aquece a vida, é a semente de trigo que fornece o pão. Deixa que as águas vivas e invisíveis do amor, que procedem de Deus, nosso Pai, atravessem o teu coração em favor do círculo de luta em que vives. O amor é a força divina que engrandece a vida e confere poder. Façamos, sobretudo, o melhor que pudermos, na felicidade e na elevação de todos os que nos cercam, não somente aqui, mas em qualquer parte, não apenas hoje, mas sempre. Silenciou o Cristo e, assinalando a beleza do programa exposto, o jovem apóstolo inquiriu respeitosamente: Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? O mestre respondeu resoluto: a boa vontade é nosso recurso de cada hora. E, afagando os cabelos do discípulo inquieto, encerrou as preces da noite. Então, nessa passagem, nós percebemos que, assim como cada um de nós ainda tem o propósito da renovação, os apóstolos se deparando com uma nova mensagem que era trazida por Jesus, também abastecidos de dúvidas, né? João, que era um jovem, e que queria já saber justamente isso, né? Como é que eu devo proceder no momento do auxílio daqueles que eu encontrarei? Jesus passa a ele uma receita que vale para todos nós até hoje, porque nós ainda estamos carregados ainda de dúvidas, né? Porque dentro das nossas disposições de ajudar, de auxiliar, muitas vezes nós nos colocamos disponíveis para aqueles que nos aprazem. Quantos dos nossos amigos, né, dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, a gente não nega auxílio, mas que Jesus nos convida a estender todo esse entendimento em relação à humanidade. E esse é o nosso grande desafio. A doutrina espírita tem como elemento a caridade, que também é uma forma que os espíritos nos orientam para que possamos nos colocarmos sempre à disposição de auxiliar, ajudar os que sofrem, os necessitados. Mas muito mais do que isso, nos ensina a olhar para o outro com um sentimento de humanidade. E por mais que a gente percorra esse caminho, né, ainda acreditando que já somos proprietários dessas virtudes, a gente sempre se vê em situações do nosso cotidiano que nos coloca de maneira, os nossos conflitos, né, que são os nossos conflitos relacionais, a dar esse testemunho verdadeiro da nossa disposição de ajudar e contribuir com essa mensagem trazida pelo Cristo. Então, nesse momento que nós atravessamos a humanidade, que a doutrina espírita nos traz essa referência deste mundo, né, do momento de transição em que o planeta também passa, com todos as nossas reencarnações sucessivas, sempre trabalhando, né, dentro das nossas reflexões, no momento que a gente volta para a pátria espiritual, onde nós podemos estudar a experiência que nós temos aqui enquanto encarnados, que as provas elas são aqui enquanto encarnados, né? Quantas vezes os espíritos bem dispostos, cheios de entusiasmos, né, ao retornar aqui para a Terra, fala assim, tem aquela convicção que vai vencer, né? Mas é aqui, sobre
essa influência da matéria que nós nos colocamos ainda diante daquilo que a gente ainda precisa desenvolver. E como essa mensagem, ela não é uma mensagem para a gente contemplar só em relação ao diálogo com o grupo de si, a gente precisa trazê-la para essa atualidade que nós vivemos. Será que a nossa disposição de ajudar, de amparar, ela está só dentro desse ambiente doutrinário? Esse convite não é para que a gente possa viver essa mensagem em todos os lugares que estejamos? E principalmente com esse olhar espiritual que a doutrina espírita nos convida a não enxergar o imediatismo, o nosso momento presente, com os olhos ainda materialistas, né? A gente tem que entender que agora, o que nós estamos fazendo agora, é para que a gente possa colher nessa vida espiritual, como diz a mensagem da reencarnação. E se erramos, estamos aqui para reconstruir, né, a nossa jornada. E muito mais do que isso, nos convidando a abrir os nossos olhos espirituais e refletir sobre cada escolha que nós temos no nosso dia a dia. Nós temos aqui uma missão grandiosa, que é a missão de espiritualizar a nossa matéria. E quantos de nós ainda, dentro dos nossos procederes cotidianos, a gente manifesta, na verdade, uma ideia de que estamos materializando o nosso espírito. As nossas posturas, as nossas condutas, aquilo que nós estamos, por que nós estamos contribuindo para uma sociedade melhor, né? Jesus tem nos convidado até hoje, nos orientado, para que a gente possa auxiliar todos. Não é só aqueles nossos companheiros que nos fazem bem, inclusive os nossos inimigos, principalmente os nossos inimigos. Porque se nós ajudarmos somente aqueles que nos fazem bem, que mérito teremos nós? Quando a gente percebe que, por exemplo, os bárbaros, os violentos, de toda a ordem, quando eles regressam para os lares deles, também tem o filho que ele ama, tem o companheiro, a companheira do convívio doméstico também, que eles amam, tem os familiares, os amigos. Então, o nosso grande diferencial é o convite para que a gente possa amar, inclusive e principalmente, os nossos adversários. E para isso, como é que a gente precisa fazer? A gente tem que trazer mais para perto de nós essa imagem, não só a imagem que a gente consegue vislumbrar, assim como a passagem de Zaqueu, que com a pequena estatura avistava de longe o Mestre Jesus, e ele queria estar próximo, e ele precisou subir, ou seja, ele teve um esforço pessoal, né, de subida, de ascensão, para que Jesus também o visse. E esse também é um convite para todos nós. A gente precisa no nosso dia a dia subir também, ascender os degraus da nossa evolução, trazendo dentro de nós as nossas lutas interiores, lutas essas que a gente traz de várias reencarnações. Hoje já não somos mais os bárbaros de antigamente, mas talvez agora, em função da polidez, muitos de nós ainda vivem o verniz social, que aos olhos da sociedade pode ser até contemplado, mas e aos olhos de Deus? E isso não é para que a gente fique entristecido, não. É para que a gente possa realmente, dentro dessas reflexões, a gente decidir e abandonar aquele velho instrumento de convívio que nós tínhamos, abandonar esse perfil, essa conduta do homem velho e assumir definitivamente
definitivamente uma postura renovada, e que é esse convite que Jesus nos faz todos os dias. Todas as mensagens religiosas, todas as obras espíritas nos convidam a uma única coisa: a renovação. Nós precisamos de ânimo, até porque dentro desse aspecto, dessa disposição de ajudar o outro, ajudar o nosso próximo, a pessoa mais próxima de nós somos nós mesmos. A pessoa mais importante da nossa vida, e isso muitas vezes a gente pode enumerar os nossos filhos, tantas pessoas, nossos pais. A pessoa mais importante da nossa vida somos nós mesmos. Então a gente precisa dar esse valor e olhar com esse olhar atento e carinhoso, porque para aqueles que nós amamos, a nossa existência, ela também ela é exemplar, E o nosso grande desafio ainda nós nos colocamos dentro desse entendimento de fraternidade. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E o que nós temos feito? Um dia atrás eu escutei o pastor mencionando a respeito da Marcha para Jesus que ocorreu em São Paulo, e ele falando em números, como tem sido crescente cada vez mais o número de adeptos, do movimento evangélico, e que estima-se que, dentro das projeções, que em 2032 ela seja a maior do que o movimento católico, dentro da estimativa de projeção, de crescimento. E a pergunta que ele fez foi: isso é bom para o mundo? Será que a referência que temos todos nós, apesar de algumas denominações não aceitar a doutrina espírita, os espíritas, pela referência cristã, mas tomando nós a referência que somos cristãos, será que temos exemplificado a nossa conduta no dia a dia de um pequeno Cristo? E a gente precisa refletir sobre isso, porque é assim que nós vamos contribuir com a mudança de um planeta, regenerando primeiramente o nosso mundo íntimo. A partir daí, o nosso exemplo, a nossa conduta, quando a gente começar a ser observado, e as pessoas ao nosso redor começar a manifestar, falar: olha, tem algo diferente de você. Por exemplo, hoje a gente vê tanta maldade, tantas informações negativas nos nossos telejornais, tanta violência, e nós entendendo que a vida presente, ela é passageira, e ela é um reflexo de nossas escolhas, porque o que nós semeamos, nós vamos colher. A lei de causa e efeito, ela não é uma lei para nos oprimir, ela é para nos dar uma consciência esclarecida de que precisamos fazer do nosso momento presente uma escolha melhor do nosso futuro. E a gente precisa ter ânimo, ter esse entusiasmo, essa disposição de fazer esse mundo melhor. Os nossos líderes, principalmente dessa grande comunidade, que é essa comunidade cristã, eles ainda precisam ser convertidos aos seus comportamentos ao do Cristo. Porque, por incrível que pareça, dentro de uma instituição espírita que tem como elemento fundamental o elemento mediúnico, porque não existe, a doutrina espírita, ela é toda alicerçada em questões mediúnicas, porque as próprias instruções que Kardec recebeu dos espíritos, ou seja, ele não recebeu de homens encarnados, ele recebeu dos espíritos de ordem superior. A todo momento eles nos convidam a refletir sobre qual estrutura moral
Os espíritos, nós podemos identificá-los. E não chega, não tem nenhum mentor da casa, que o mentor ou algo que se manifeste nas nossas reuniões mediúnicas, reuniões de orientações, que nos tragam orientações diferentes, divergentes da que Jesus nos trouxe. Esse é o principal instrumento para que a gente possa identificar a natureza do Espírito. A pergunta é, será que nós, no nosso dia a dia, nós também temos feito esse crivo? De perceber que aqueles que nos falam, aqueles que nos orientam, ou nós mesmos, temos feito uma escolha pautada nas orientações de Jesus? Ou será que nós temos feito reiteradamente, como a humanidade tem feito, se apoiado nos exemplos humanos que são falíveis, que nos permeiam de valores que são valores que corrompem a nossa estrada espiritual, e a gente tem recaído nos nossos erros por conta dessa identificação dos valores? Então, como podemos ajudar a todo aquele que entra que vem buscar um apoio, um apoio aqui numa instituição religiosa? Porque se a gente for filtrar, quantos de nós veio aqui pelo amor? É bem provável que não tenha nenhum, né? Pode ser que em algum momento, em relação à própria dor, que é um instrumento maravilhoso de nos regenerar e nos reconduzir a Deus, ela tenha talvez nos despertado em cada um de nós em um outro momento, mas que a gente já veio aqui, talvez com essa disposição de ajudar. Mas em todo momento a gente precisa dizer que o cuidador precisa de cuidados. Todos nós, trabalhadores de Jesus, nós estamos usando as nossas mãos para o trabalho, para, na verdade, lapidar os nossos corações. O reino de Deus não é uma instituição física. O reino de Deus, ele é algo que não é palpável, e não tem como dimensionar ele. O reino de Deus, ele está nos nossos corações, e ele é um convite em todo momento, porque se quisesse Deus nos impor a essa implantação, ele faria, mas o que seria de nós com o nosso livre-arbítrio? Como é que poderíamos justificar a vencer a nós mesmos? Nós precisamos primeiro recebê-lo, aceitá-lo e vivê-lo. Então, dentro desse contexto, as nossas disposições de nos auxiliarmos, não existe uma pessoa em Benito, por exemplo, nós estamos aqui em vários níveis de evolução. Hoje, se estamos melhor e não erramos naquilo que um outro irmão de jornada ainda erra, talvez em um outro aspecto estejamos muito aquém do que ele já conquistou. Sabendo também todos nós que cada encarnação, a gente vem aqui com determinadas diretrizes para que a gente possa vencer algumas etapas da nossa evolução, e não vem todas de uma vez. Então hoje talvez aquilo que a gente critica do outro, talvez amanhã seja a nossa queda. Então nós temos que ter um olhar de compaixão, um olhar de auxílio, um olhar permanente de fraternidade, e não só escolhendo aqueles que nos fazem bem, mas principalmente toda a humanidade, a natureza, o reino animal, tudo isso, tudo aquilo que é obra de Deus, que nós possamos nos colocar sempre com essa disposição. Para encerrar, vou pegar um trecho aqui do livro. Nós sempre estudamos o Evangelho com as orientações do Dr. Bezerra de Menezes.
Menezes. Tem aqui no capítulo 17, um trechinho aqui que é interessante. O despertar do homem novo exige uma reformulação profunda das energias essenciais do espírito milenar. Mas o planeta Terra está sobre um programa cujo desenvolvimento nada poderá obstar, e assim o ser humano segue os passos da renovação, recebendo do Mestre e Senhor as orientações e exemplos para um novo proceder. As ideias e as orientações quanto ao progresso e ao amadurecimento que se instala na alma, em virtude da observância da lei de trabalho, são apresentadas por Jesus de maneira tão clara que não deixam dúvida sobre a necessidade da mudança íntima que deve ser realizada pelos filhos de Deus. O Mestre, orientando as almas a avançarem, lhe sugere uma dedicação judiciosa até que as estruturas íntimas deformadas pelos sentimentos infelizes se transformem em construções verdadeiramente sublimes, que se aproximem da perfeição do Criador. Essa relativa perfeição está ao alcance de todos, e ainda que tarde, a disposição íntima do indivíduo acomodado às facilidades do imediatismo material, tempo virá em que, tomado pela necessidade de atender sua consciência desperta, trará no coração tamanha infelicidade e angústia que ansiará pela instalação de um mundo novo em seu universo íntimo. Atraídos para o amor sublime anunciado pelo Cristo, os homens não pouparão esforços para alcançarem a plenitude reservada aos trabalhadores de boa vontade. Jesus, exemplificando o mandamento do amor, exaltando a importância de vivê-lo em sociedade e orientando quanto às verdades que são inalcançáveis pelos sentidos materiais do espírito encarnado, transmite à humanidade a mensagem de Deus: obediência, perdão, fraternidade, compaixão, fé, virtudes que ensinou aos homens de sua época e que perduram até os dias atuais como vivências fundamentais, que devem compor os sentimentos renovados daqueles que anseiam por conquistas inalienáveis. O trabalho no bem e o esforço constante na caridade promovem a renúncia ao egoísmo e o sacrifício do orgulho, e levam o homem a vivenciar sentimentos superiores e adotar posturas novas. A disciplina e a atenção na forma modificada de ver, ouvir e falar proporcionarão ao ser humano progressiva melhoria, até que aconteça a completa instalação do reino de Deus em sua intimidade. Então, com essa mensagem, a gente encerra as reflexões da noite, buscando nos inspirarmos, não só nesse momento onde estamos envolvidos em vibrações amorosas, fraternais, pelas quais os espíritos que velam por nós, também reconhecendo na nossa intimidade e nos acompanhando e vendo o quanto somos quanto ainda reiteramos nos nossos erros, mas que não dispensam nenhuma atenção, nenhuma dedicação. A nossa jornada, que ela é tão difícil, né? Cada um de nós carrega as nossas atribulações, os nossos conflitos. Então, que possamos assim, cada vez mais amadurecendo por meio das reflexões, dos estudos, colocarmos sempre à disposição do bem maior,
E que com certeza, com todo o amparo, com todo o carinho, haveremos de chegar todos nós cada vez mais perto do Cristo. Sejamos todos nós, onde estivermos, adotando na nossa conduta diária o exemplo de um pequeno Cristo. Porque muitas vezes, na vida, é a nossa atitude silenciosa, talvez o Evangelho que alguém tenha a oportunidade de ver. E por meio de nosso Evangelho exemplificado, que possamos converter todos aqueles que cruzarem o nosso caminho a uma única religião, que é a religião do amor. Fiquemos em paz, assim seja.